Ele não isenta os filhos das provas, dessas aflições, porque nós, como pessoas, quando a gente ama alguma pessoa, a gente quer que não passe por nenhum problema, que a gente quer protegê-la de todo jeito. Porque a nossa mentalidade, a gente não sabe que as aflições que essa pessoa vai passar é necessária para o crescimento. Então, os espíritos respondem assim, se a pessoa não tivesse nenhum problema, não tivesse passado por nenhuma aflição, que mérito ela teria de evoluir? Qual que é o mérito dela de conseguir falar, não, eu sou um espírito muito evoluído, mas não fiz absolutamente nada. Fiquei estagnado aqui. Então os espíritos falam assim, para você conseguir o merecimento de brilhar, de ser uma luz, de ser um espírito mais evoluído, você tem que passar igual todo mundo. Deus, ele é extrema justiça. Então se ele concedesse oportunidade para uns que não concedesse para os outros, já ele seria injusto. Se ele deixasse um espírito avançar sem as aflições, sem as aprovações, ele não está sendo justo nessa medida. Então ele coloca todo mundo no mesmo ponto de partida e dá o livre-arbítrio para cada um. Todo mundo tem o mesmo livre-arbítrio, todo mundo tem as mesmas oportunidades, e a caminhada, essa jornada, depende de nós. Cada um, com o seu livre-arbítrio, tem a oportunidade de escolher andar ou ficar parado no mesmo lugar pro resto da vida. Se uma hora você vai falar, o que eu estou fazendo parado, que todo mundo andando, evoluindo, minha vida continua mesmo? A sua consciência vai te fazer andar. Não vai ser alguém que vai te pegar no colo, ou de cavalinho, vai te carregar lá, senão não teria esse mérito que os espíritos falam, que tem que ter o mérito. E no final eles falam até que essas missões, essas provações, tudo que a gente passa, faz parte da harmonia do globo. Então, quando a gente, essa restauração, quando a gente paga uma dívida, isso vai restaurando a harmonia que a gente ajuda todo o planeta na evolução. Enquanto a gente estiver em conflito, o próprio planeta vai ficar com esses pensamentos de conflito, vibrações de conflito, e vai ficar estagnado. Então, a gente tem que melhorar, a gente tem que melhorar para ajudar a sociedade a melhorar, a nossa família, a sociedade. Isso a gente vai fazer uma cascata e vai melhorando o mundo inteiro. A noção que a gente, daquela formiguinha que trabalha, a gente tem que ter, que a gente tem que melhorar, reformarmos intimamente, para que possamos, se a gente nem quiser, também não quero melhorar, mas pelo menos melhora para ajudar o outro, para ajudar a cidade, para ajudar o país, para ajudar todo mundo. Tem nessa mensagem do irmão, ele fala assim que não basta só sofrer, que não é só, então eu vou chegar em casa e vou sofrer até porque eu vou ficar bom. Na verdade, você tem que tirar os aprendizados desse sofrimento, você tem que passar por essas aflições com essa compreensão dessa necessidade de passar por essas provações, ou por um resgate, ou por uma dívida que você está pagando, com resignação, compreensão daquilo, isso é necessário, eu vou passar com amor. Porque toda vez que você passa por essa transformação, você vai mudar e vai dar um passo, um degrau a mais que você vai no rumo evolutivo, você vai dar um passo a mais na sua evolução. E tem uma história tinha um sábio, ele tinha 3 filhos. E esses filhos, eles já sabiam, não, pai, a gente quer fazer alguma coisa importante, o que a gente faz para melhorar, a gente quer ser melhor e tal. Daí esse sábio falou o seguinte, cada um de vocês vai levar uma oferenda para o rei da época. Então, para um filho, ele deu um bolo gostoso, uma bandeja de prata, falou, você vai levar, porque isso aqui é uma especialidade da nossa família. Para o outro, ele deu uma coça, que é um animal raro na época, falou, você vai levar esse animal porque esse é o único que tem no reinado inteiro. E para o terceiro, ele deu um vaso de argila, também raríssimo, que ninguém tinha, que era uma preciosidade. E falou, agora vocês vão andar 3 milhas até chegar pertinho, entrega pro rei. E saíram os 3. Na hora que virou a esquina já, um irmão já começou a cutucar o outro. Falou assim, o que estava segurando o bolo, falou assim, segura esse bicho direito aí, ele vai fugir. E segurando o bolo. Daí o do animal falava assim, segura o vaso aí, o vaso vai cair, vai quebrar, você já viu, né? E o do vaso falava, o bolo aí, você está prestando atenção, o bolo vai cair também, segura, porque se cair já era. E um foi implicando com o outro a viagem inteira. No meio do caminho, o que estava cuidando do animal foi falar assim, nossa, o vaso vai cair, foi segurar. O outro, não, deixa que eu seguro, o vaso caiu, quebrou.
Na hora que quebrou o vaso, o animal, a Corsa ficou assustada, saiu disparado pro meio do mato e o irmão que estava segurando o bolo saiu correndo atrás da Corsa com o bolo despedaçado no caminho. Daí os três falaram, puta, agora danou. Voltaram pro pai e falaram, ó, não chegamos na metade do caminho. Tudo, já perdemos tudo que tinha, que o senhor nos deu, a gente não conseguiu levar. Daí esse pai, que era um sábio na época, falou assim, ó, tá vendo? Se cada um cuidasse da sua própria vida, se cada um cuidasse dos seus problemas, do problema de carregar o que foi designado, nada disso teria acontecido e vocês conseguiriam perfeitamente chegar no destino. E muitas vezes a gente, ao invés de a gente prestar atenção nas nossas aflições, nessas nossas provações, dificuldades, o tanto que a gente tem que melhorar, o que a gente faz? A gente adora cuidar da vida dos outros. Daí a gente fala, aquela pessoa ali vem aqui no centro e depois sai, vai beber, vai. A gente sempre, para todo mundo a gente tem um defeito. Se perguntar o nosso, a gente vai pensar, mas o que será, hein? Sempre a gente vai, nos outros a lista é completa. Agora, o nosso próprio problema, os nossos próprios problemas, as nossas aflições, às vezes a gente nem sabe. A gente está passando por uma provação difícil pra caramba, a gente gosta de ver dos outros. Ao invés de nos empenharmos na nossa aflição e sairmos dessa aflição com resignado, com confiança, esperança, e a gente prefere cuidar do outro, que é muito mais fácil. Na verdade, o cara não conseguiu, opa, vamos pôr pro outro, vamos falar mal de outra pessoa. E a gente tem que ter em mente também que as nossas aflições, elas são colocadas exatamente conforme que a gente pode ultrapassá-las. Nenhuma provação, Deus não permite isso, que uma provação seja nos imposta e seja impossível a gente passar. E todas as vezes que a gente tiver uma prova, tiver um problema na nossa vida, a gente tem que ter em mente que esse problema é nosso, a gente também não querer que, vou rezar para o meu mentor e me ajudar a passar na prova, né? Não estuda nada, chega na hora, meu mentor vai me ajudar, vou tirar 10. Não. Então, a aprovação é sua, e essa aprovação é exatamente do jeito que você precisa para determinada tarefa, você resgatar determinada tarefa. Um exemplo do livro André Luiz, ele conta que tinha uma família que estava com problema para engravidar e o espírito que o André Luiz estava acompanhando, eles estavam querendo ajudar esse espírito a reencarnar porque eles já tinham combinado no plano espiritual do pai e a mãe voltarem e ele voltar como filho. Estava tudo combinado, só que chegava na hora da fecundação, o pai, ele sabendo que o espírito que ia reencarnar tinha matado o que era o pai dele com um tiro no peito. Só que quando ele dormia, que ele desdobrava, ele via aquele espírito que tinha matado, relembrava mais ou menos do passado, e a vibração dele era tão ruim que ele matava os espermatozoides não conseguia fecundar, de jeito nenhum. Ele falou, esse cara não vai vir aqui não, eu tenho medo de ele me matar de novo. E esse espírito, quando ele foi escolher o corpo físico dele, ele chegou, o André estava acompanhando, tem um setor no nosso lar, que todo mundo que vai passar pelo reencarne, eles têm um corpo humano perfeito, e eles vão falando, não, eu quero vir alto, baixo, com tal problema na perna, com problema no coração, com problema na cabeça. O próprio espírito que tem essa consciência de melhoria, porque não são todos, né, às vezes são impostas, mas esse espírito, ele mesmo escolheu, e esse que matou, por exemplo, ele escolheu vir com um problema cardíaco, para ele sempre lembrar do mal que ele tinha feito para outra pessoa. Então, quando o mentor que estava ajudando o André Luiz, desdobrou o pai, desdobrou a mãe no sono, e chamou esse espírito e começou a conversar. Ele mostrou a necessidade do pai receber aquele filho, mesmo por ter sido morto na outra reencarnação, mas a necessidade dele para estabelecer a harmonia nesses três espíritos ali. E, além de tudo, o cara matou o outro porque a mulher, que era culpada, tinha ele como amante. Então, na hora que o marido descobriu que era amante, matou. Um triângulo amoroso. Então, você vê que nos muitos livros do André Luiz ele conta isso. Ele conta histórias rotineiras que acontecem assim, comumente na nossa sociedade e como o plano espiritual faz para restabelecer essa harmonia. Porque o problema quem causa é a gente. Quem causou a nossa aprovação hoje, ou não, falando na lição,
foram nós mesmos. Nós que criamos a necessidade de passarmos por essa aflição hoje. Então, a gente não pode falar, mas Deus não gosta de mim, eu vou ter que ficar aqui quanto tempo sofrendo aqui, sendo de necessidade material. Na verdade, quem na outra reencarnação tinha uma condição melhor e não aproveitou, esbanjou o dinheiro que agora tem que passar por uma privação material, foi nós mesmo. Deus não falou, ó, se tem muito dinheiro, torra tudo, vamos lá, paga andar, tudo bem. Ele deu o livre-arbítrio. A gente fez uma escolha errada e cada ação vem uma reação inversamente proporcional. Então, nessa medida que a gente fere essa nossa egoísmo, a gente tem que voltar e a gente tem que passar por determinadas situações que a gente tem que ser privado de algumas coisas para dar valor no dinheiro. Muitas vezes os espíritos contam que a mulher que não consegue ter filho, que tenta, não consegue, não é regra, né? Mas algumas vezes é porque ela abortou diversas vezes numa reencarnação passada. Então, o plano espiritual faz isso para ela, para a vontade de ser mãe, aflorar melhor nela. Porque ela tenta uma vez e não consegue. E essa vontade de ser mãe, que da outra vez ela rejeitou algumas vezes, precisa ser restaurada. A ação que ela fez de abortar está tendo essa reação agora. E sempre é construtivo, nunca a aflição é para tornar a gente pior. Para tornar, não, agora você vai ficar pobre porque você vai ser o pior de todos sem motivo. Então sempre tem esse de um lado e do outro. Os lados são harmônicos, a ação, a reação são sempre harmônicos. Até na mensagem dessa mensagem que está estudando hoje, tem um trecho do Evangelho, que é de João, que ele fala, olhar por vós mesmos. Então, muitas vezes o André Luiz tem uma mensagem interessante, chama mensagens úteis, ou lembranças úteis. E ele vai falando, lembrando a gente, ele fala assim, ó, aquele que conhece minimamente a doutrina cristã, sabe o mínimo possível, já sabe o que tem que fazer. Quer fazer a caridade, quer ser bom. Não adianta falar assim, não, eu estou só um mês e meio no espiritismo, ainda eu posso errar, tá tudo bem. Não, a primeira coisa que você sabe, inconscientemente, mesmo aquele que não é cristão, sabe que matar é errado. Está gravado na consciência. Então aquele que sabe minimamente, ele sabe o que tem que fazer. Então a gente não tem essa desculpa, eu não sabia que tinha que ser bom nessa vida, agora não. Todos nós sabemos. E ele, nessa mensagem, André Luiz, ele dá uma lembrança muito útil. Ele fala assim que a nossa morte, não é uma cigana que vai apagar todos os nossos erros, vai falar, não, está tudo certo, vai dar uma esperança, não, pode ficar tranquilo, você não fez nada a reencarnação inteira, mas está tudo certo. Ele falou assim, pelo contrário, a morte é uma porta aberta para a nossa própria consciência, que depois que nós desencarnarmos, a nossa consciência vai vir com tudo, nos cobrando por que a gente não ajudou aquele espírito que a gente combinou de ajudar, por que a gente não melhorou, por que a gente não praticou a caridade. Ah, não, eu ficava assistindo novela, mas todo mundo trabalhando, tem um monte de trabalho aqui na casa. Ah, não vou hoje não, eu vou ficar aqui, não vou hoje não, eu vou ficar aqui e tal. Então, na verdade, esse problema, o Emmanuel deixa bem claro, e o André Luiz lembra, que cabe a gente, ele fala assim, o André Luiz ele dá uma alerta, fala assim, ó, não cabe a gente dar desculpa de enfermidade, de idade, para parar de aprender, ou para parar de estudar e para parar de ajudar o próximo. Não importa a idade que a gente esteja, não importa a condição, não importa que a gente já fez tudo errado para trás, a gente pode fazer um novo final. O Chico ele tem uma mensagem muito legal, que ele fala que a gente não pode refazer o começo, mas a gente pode modificar o final. Se a gente está agora, não fez absolutamente nada, a gente ouve e fala assim, nossa, é verdade, depende de mim ser bom, depende, igual o Samuca fala, depende de mim virar espírito de luz. Agora ele fala, se depende de mim, por que eu não estou fazendo? Por isso que o João fala, olhar por vós mesmos. Então, primeiro a gente tem que ver o que a gente está fazendo, se é bom, se é ruim, o que a gente está dando paz, a gente está fazendo de tudo. Se a gente estiver falando, não, estou fazendo de tudo, eu duvido que alguém fale, não, fiz de tudo mesmo, e estou sofrendo, essa aprovação não passa. Geralmente a gente reza para o mentor, para alguém fazer por nós, mas nós mesmos não fazemos quase nada.
Daí no final da mensagem, o Emmanuel ele fala assim que essa nossa aflição, essas nossas aflições, elas devem ser passadas, ultrapassadas sempre através da caridade. Ele frisa que a caridade vai nos ajudar a passar por provas, por dificuldades. Se a gente estiver fazendo essa caridade, essas provações serão suportadas mais tranquilamente. Tem uma história do Jesus no Lar também, que tinha dois doentes, eles tinham sido expulsos da cidade, estavam andando numa montanha muito frio, chovendo, estava condições horríveis. Daí eles estavam andando, eles encontraram uma criança caída, ainda viva, mas mais doente que eles, pior que eles, caída ali no chão que não conseguia andar. Daí um falou, vamos ajudar o menino aqui, tadinho dele. Daí o outro cara falou, olha só, tô doente, fui expulso da cidade, não, eu vou andando até o próximo vilarejo aqui para conseguir um abrigo. E saiu andando. E o pedreiro falou assim, olha, se a gente for carregar esse moleque aqui, a gente vai atrasar essa chuva, esse frio, vai matar a gente no caminho. Daí o outro falou assim, não, você quer saber, eu vou levar. Catou o molequinho, pôs no peito, abraçou e saiu andando. Devagarzinho, aquela pesada, e foi andando mais lentamente. Só foi chegar no vilarejo no outro dia. Chegou lá no outro dia, procurou o amigo dele, não achou em lugar nenhum. Daí ele voltou e falou, cadê esse rapaz, o amigo, né? Ele foi ver, o amigo tinha morrido na metade do caminho. E ele percebeu que ele só suportou o frio e a chuva porque ele estava abraçado com o molequinho que ele tinha ajudado. E o molequinho ajudava ele a aquecer, ele ajudava a aquecer o molequinho, e ele conseguiu passar por essa provação dele, por esse frio, por todas essas dificuldades, e chegou melhor do que a pessoa que fala, não, eu sou bom sozinho, eu consigo chegar lá. E é isso que a gente tem que ter em mente, que se a gente começar a ajudar o próximo, consequentemente, o plano espiritual, mesmo que a gente não queira, também vai ajudar a gente. Muitas vezes fala assim, quando você se compromete com o trabalho espírita, com o trabalho de caridade, o plano espiritual precisa de você para praticar aquela caridade. Então, consequentemente, ele vai dar uma mãozinha para que você vá naquele dia, que se você chegue no horário, você vem para cá, cheio de trânsito e tal, mas se você está fazendo bem, é batata. Você chega no horário, você para todo mundo cheio de trânsito, de condicionamento, você chega aqui no horário, igual hoje, por exemplo. Chegamos no horário certinho com trânsito e tudo. E aí tem uma mensagem interessante do Jesus também começou a comentar, e o apóstolo perguntaram para ele assim, que eles queriam saber a verdade. O que é verdade? Por que a gente não sabe da verdade? Daí Jesus contou a seguinte história. Existia um homem que vivia numa caverna escura. Tudo escuro, ele não enxergava nada. E esse homem, ele ficava rezando e reclamando para Deus. Olha o cheiro que está aqui dentro. Era cheiro fétido, assim, de coisa morta, de coisa ruim. E ele rezava, olha, eu sou tão bom, por que você não me ajuda? Me dá uma mão aqui para suportar, tudo escuro. Daí Deus pensou um pouquinho, né? Ele falou assim, irmão, vou mandar a virtude fé para esse rapaz. Daí a virtude de fé chegou para ele, e ele se encheu de fé e continuou rezando. Oh Deus, eu sou tão bom, mas tão bom, por que você me deixa aqui nesse lugar ruim, mal cheiroso, que é desconfortável? Daí Deus falou, tá bom, vou mandar a esperança. Daí ele mandou a esperança para ele, ele se encheu de esperança e falou assim, não, eu acho que eu vou conseguir sair daqui, eu vou conseguir e tal. Ele continuou reclamando da vida, falando, achando que ele estava ótimo, e pedindo para Deus para uma mão, uma ajuda. Daí Deus foi lá e mandou a caridade para ele. A caridade confortou ele, acalmou ele, mas ele não ficou satisfeito. Ele falou assim, não, eu quero saber qual que é a realidade, o que é de verdade, o que está acontecendo. Daí Deus falou assim, eu não sei se eu devo fazer isso não. Daí o cara, não, eu quero saber por quê, me dá uma luz aqui, ilumina aqui que eu quero saber o que está acontecendo. Daí Deus mandou a virtude da verdade para ele. Você quer saber o que é verdade? Mostrou. A verdade veio em forma de uma luz muito grande que iluminou a caverna inteira. E ele, quando essa pessoa percebeu que o cheiro estava vindo dele mesmo, que ele estava cheio da cabeça aos pés, cheio de pus, cheio de feridas, cheio de mágoas, rancores, provas,
era tudo dele. E aquilo que ele criava vinha dele. O ambiente ruim, o ambiente fétido, o ambiente escuro, era ele que criava. Só que quando ele viu isso, ele correu para o fundo da caverna, num buraco mais fundo, para ficar escuro. Falou, pai, é melhor ficar escuro aqui e pôr na culpa em Deus, né? Oh, Deus não gosta de mim, eu sou tão bom. E no final, Jesus, ele fecha assim. Ele fala que a maioria dos homens hoje, acontece a mesma coisa. Eles rezam achando que está perfeito. Por que eu estou passando por essa prova? Eu não mereço, eu sou bom. Eu faço bem para os outros, eu vou entregar pão na Baixada do Glicério, eu vou entregar pão aqui no Cruzeiro do Sul. Por que eu tenho que passar por essas provações? Acho bom a gente não pedir para ver a verdade nossa, porque senão vamos correr a reencarnação inteira embora, né? E eu estava estudando essa mensagem e veio uma outra mensagem que ela chama Aflição Vazia, para complementar essa mensagem, que é do Emmanuel também. E ele fala assim que tem essas aflições que eu falei no começo, que são provações que muitas vezes nós mesmos programamos para vir, cumprirmos, para passar determinados perrengues com uma pessoa, para ter que compartilhar com essa pessoa a dificuldade, ou ajudar uma pessoa a sair dessa dificuldade. Tem muitas aflições que nós mesmos criamos, que às vezes são inúteis. Então a gente é estressado, a gente sempre fica com medo de, vou perder o emprego, a gente fica criando aflições que não vão nos ajudar, elas são inúteis, a gente que está criando mesmo, não vão deixar a gente melhor, não vai deixar a gente mais com esperança, mais com fé, com nada, e a gente cria essas aflições, esses medos, muitas vezes por falta de fé, por falta de acreditar que Deus nos ama e que nós estamos aqui para reparar erros e vamos, só a gente fazer o quadradinho, vamos reparar os nossos erros, vamos ser bons, vamos tentar melhorar a cada dia. Porque a gente fizer esse mínimo, a gente já consegue andar já. E muitas vezes, essas aflições que a gente mesmo nos impõe, é que nos causam a maioria das doenças, a maioria é comprovado que 73% das mortes são precoces, prematuras, a pessoa não devia ter morrido. Então, ou a pessoa tem alguns vícios do tabaco, do álcool, que vão diminuindo esse tempo de vida, que vão prejudicando. E o estresse também é uma coisa, o estresse, o nervosismo, a falta de paciência, isso vai desgastando, porque o corpo ele fica a todo momento com adrenalina mil, preparado para reações, preparado para enfrentar o perigo, vou ser demitido. Então, ele vai trabalhar já assim, vou ser demitido, vou ser demitido. Daí passa 20 anos com a mesma impressão, não é demitido, criou aquilo na cabeça dele, e o corpo todo dia fica preparado para aquele, eu vou ser demitido, o que eu vou fazer na minha vida? E fica com esse pensamento, fica com esse problema. Tem um médium que fala que, ele é Dr. Alonso, que ele é um médico que ele trata, faz curas, e ele conta, a maioria das vezes quando começa o trabalho dele, que ele vai antes de fazer as cirurgias dele, ele fala que nada daquilo precisaria. Aí ele fala assim, nada disso precisa. Então, ele atende umas 2.000, 3.000 pessoas, em macas e tudo, rápido, opera, faz curativo, faz tudo. Ele chega e fala assim, nada disso precisaria. Se a gente tivesse fé e acreditasse que quando a gente pisasse aqui a gente ficaria curado, a gente ficaria curado. Porque o pensamento nosso, a nossa concentração, a gente consegue transformar o nosso perispírito tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, se a gente tem esse foco de melhorar, de sermos bons, de melhorar aquele local, a pessoa já sairia dali curada. Só que pela falta de fé nossa, ele precisa ir lá, bater um martelo onde está doendo, para a pessoa pensar, agora eu sou tratada, e de repente melhora. Ele, na verdade, ele dá esse link, que a pessoa, como ela não tem fé, ela fala, se o cara não mexer aqui dentro, não vai sarar nunca. Então, ele mostra assim, e o lado mal também, quando a gente começa a absorver as coisas ruins, essas aflições vazias, que o Emmanuel fala, a gente começa a condensar elas e é uma vibração ruim, uma energia ruim. Isso vai passando do perispírito para o corpo e essas células que estão ligadas ao perispírito começam a ficar doentes por essas vibrações ruins. Então, a gente tem que ter muita preocupação, muita atenção na forma como a gente pensa. Então, a mensagem de hoje vem muito nos dizer que
o problema que a gente está passando hoje, nós mesmos criamos. E cabe a nós dar esse passo para frente, cabe a nós seguirmos e consertarmos e controlar. É o barco que a gente controla, a gente está lá e fala, não, quando você pensar, lógico que a gente não vai sair daqui, sai lá fora, já somos santos, ele falou, agora eu vou controlar totalmente. É difícil, é complicado você controlar seu pensamento, você não criar essa aflição vazia, esse problema de, ai meu Deus do céu, será que eu vou ser demitido? Será que vai acontecer isso? Será que alguém vai morrer? Isso tudo, só que a gente, primeiramente, tem que ter fé e acreditar que a gente está aqui, não é à toa, e a gente está com um plano espiritual maravilhoso ao nosso lado, para quando a gente precisar mesmo, de verdade, eles vão nos socorrer, eles vão nos controlar, e vamos manter nosso pensamento focado em melhorar a cada dia, em sermos melhores a cada dia. Obrigado. Bom, depois da explanação, é aberta aos companheiros que desejarem fazer um comentário, uma pergunta. É só levantar a mão, né? E o nosso companheiro com certeza irá responder. Você falou muito em dor, né? E a dor é uma coisa que nos toca diretamente. E nós, na doutrina espírita, repetimos constantemente essa palavra. No livro do Leão Denis, nos programas do Ser do Destino da Dor, ele deixa claro, no capítulo que fala sobre a dor, que a dor tem uma função de equilíbrio e educação. Então, a dor no corpo físico produz sensações. A dor na alma produz sentimentos. E você falou que a nossa origem é igual, né? Para todos, não resta nenhuma dúvida. Então a dor que vamos experimentar nada mais é que uma situação, ponderado aí o livre-arbítrio, né, que nós vamos, né, experimentar para a nossa evolução, ou seja, para despertar em nós faculdades que até então estavam dormentes, e que somente pelas experiências boas ou ruins que elas despertam. Mas como a nossa natureza é, assim, bastante ainda, está mais para o inferior do que para o superior, com certeza as ações que experimentamos são consequência dessas nossas escolhas. Tanto é verdade que os grandes mártires que existem na Terra têm seus nomes registrados, né, nos livros por aí afora. Porém, quantos mártires existem anônimos que, né, no nosso dia a dia, que não são registrados? Quantos pais aí que carregam, né, a sua cruz para trazer educação, saúde, paz e harmonia nos seus lares? Quantas mulheres igualmente o fazem, né? E quantos outros homens e mulheres anônimos na sua vida solitária, assim, pela sua própria escolha, por uma necessidade realmente de reparação ou outras necessidades, ou até por serem espíritos mais evoluídos, abraçam a missão, né, de ajudar a humanidade a progredir, a sair da caverna escura de si mesmo para encontrar a luz, né? Mas realmente aqueles que conseguiram atingir a luz é porque venceram seus medos, as suas preocupações, as suas angústias e lutaram. Por mais que tenham caído, mas lutaram e conseguiram. E esses sabem da dificuldade de sair da caverna escura e voltam para ajudar, né, a muitos outros irmãos. Aí realmente a lição de Jesus é fantástica, porque ele preferiu realmente a cruz para mostrar aos homens que somente pelo sofrimento, pela dor, a gente sobrepuja a matéria, do contrário, que apenas vivendo em palácios, né, que a gente conseguiria atingir a reunião. A mensagem é realmente bacana nesse sentido, né? O Chico, ele contava muito, que para quem não sabe, ele tinha um problema no olho, e esse problema era geralmente sangrava, doía muito. E o pessoal perguntava, Chico, você é tão parceiro dos espíritos, né? Por que você não faz uma cirurgia, faz algum espírito aí melhorar esse problema que você tem no olho? Inclusive ficou sério isso. Ele falou assim, não, isso aqui é para lembrar o que eu tenho que fazer, porque toda vez que ele estava firme ali na doutrina, trabalhando, doía, mas ele suportava e conseguia passar. Toda vez que ele distanciava, a dor vinha que nem uma bala e ele não conseguia. Então ele falou assim, isso aqui é como se fosse o cabeça do cavalo ali para segurar ele na linha. Então a dor vinha para forçar ele a manter ele na linha. E muitas vezes a dor serve para isso. Quando a gente tiver essa consciência, essa resignação, toda vez que a gente estiver passando por uma provação, a gente lembrar
que a gente não foi tão bom assim, que a gente não é tão merecedor assim, por isso que a gente está hoje na situação que nós nos encontramos. Alexandre, o Dalmo, que é nosso companheiro já de outras palestras, ele fez o questionamento. Devemos aceitar as aflições como expiações ou podemos mudá-las sem ter que sofrer? Então, a tendência é assim, as provações, quando nos impostas, ela tem um fundamento, é uma finalidade. Então, se a gente reencarnou com o nosso assassino, por exemplo, no exemplo do André Luiz, tem uma finalidade, que é a gente reparar essa inimizade e sermos irmãos, sermos companheiros, não tem problema nenhum. Mas nada disso é imutável. A provação, a aflição que a gente passa, não é assim, você tem que passar e pronto. A gente escolheu passar e muitas vezes, a maioria das vezes, não tem como mudar porque a gente não consegue, a maioria das vezes a gente não passa por todas as provações e não cumpre a programação que a gente vê. O André Luiz, no livro dele, ele conta que quando chegou um espírito lá que cumpriu totalmente a programação, foi uma festa no nosso lar. Porque a maioria fala, eu vou fazer isso, 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 e fala 5 coisas, faz uma, meia, 2, e não consegue cumprir o resto. Mas tem o Chico conta que o irmão dele, ele ficou em coma uma época, e o Chico viu o mentor dele com outros mentores conversando em volta do irmão dele. Aconteceu o seguinte, o irmão dele teria que ficar, acho que 5 anos, um período grande, em tipo estado vegetativo. Era uma aprovação que ele tinha escolhido, que ele, não sei o que ele tinha feito antes, mas era a aprovação dele ficar esse tempo nesse sofrimento imóvel. Só que antes disso, como o Chico tinha um hospital de deficientes mentais e pessoal que precisava de ajuda, e ele trabalhou como voluntário durante muito tempo. Toda vez que ele podia, ele trabalhou voluntariamente, ficou trabalhando. O mentor dele, o que ele fez? Ele falou assim, vamos considerar esse trabalho e a gente já repara agora e não precisa passar esses 5 anos em estado vegetativo. Daí o pessoal considerou que, na verdade, ele não precisaria ter se abdicado da reencarnação dele para cuidar só de deficientes mentais ou determinadas pessoas que precisavam. Só que como ele fez isso, ele já reparou o erro dele, ele já estava melhor e não precisaria ficar aquele tempo. Então, essa é uma prova de que essa aflição, essas provas, expiações, elas não são imutáveis. Só que, mais uma vez, depende da gente. Se a gente chegar aqui e reencarnar, já fizer tudo de bom, já a maioria das nossas provas já estão liberadas já. E o contrário também, tem uma história que o Chico conta, que tinha um mentor, um espírito que reencarnou com a missão de receber um médico e fazer curas, fazer operações espirituais e fazer curas. E ele começou a ganhar muito dinheiro, começou a ganhar muita fama no Brasil. Daí ele conseguiu curar o câncer de uma francesa, uma mulher francesa, e a mulher foi super feliz. A mulher quis pagar ele falou que não aceitava dinheiro, e ele começou a ficar meio tentado, porque começou a subir o valor, né? Procurava alguma coisa mais grave, o pessoal queria dar mais dinheiro. E os espíritos, o mentor dele falavam assim, não aceita, a gente está aqui para trabalhar de graça, o que você recebeu de graça, faz de graça. Essa é a sua programação, cumpra. Daí teve um belo dia que ele foi sair para pescar, um enxame de abelha atacou ele e matou ele. Na hora que ele estava assim, no auge, que ele estava conseguindo curar bastante gente. Tá? Daí o pessoal ficou encabulado, falando, ele está falando tão bem, tão bom, né? Por que ele morreu? Daí os espíritos explicaram o seguinte, que ele ia receber na semana seguinte mais de $1 milhão de dólares desse casal, dessa francesa que foi curada, que ela pegou tudo o dinheiro que ela tinha e foi dar para ele. E ele ia aceitar, que era um valor muito alto. Daí, por merecimento dele, o que os espíritos fizeram? Pessoal, vamos desencarnar ele logo que ele prejudique tudo o que ele fez. E eles explicaram assim que, para ele não sofrer, porque como ele trabalhou muito tempo ajudando, uma abelha matou ele. Uma ferroada atingiu um ponto, matou, e o resto foi só para disfarçar, para dar. Então, por merecimento também, ele ia governar totalmente a aprovação dele ali, e ia sair pior do que ele tinha entrado. Então, também ou você melhora ou você pode piorar. Você pode vir aqui com 5 provações que você tem que passar e sair daqui devendo 20, né? Já fez mal para todo mundo,
E sai com a conta corrente negativa. Aí depois fica difícil para reparar, né? Só vai aumentando. Tem que esperar a próxima oportunidade, né? De reparo, né? Bom, pessoal, infelizmente nós estamos com o nosso horário em cima, tá? Nós temos outras tarefas a realizar, mas após a reunião, se alguém ainda desejar fazer algum questionamento ou conversar sobre algum assunto da palestra de hoje, com certeza o Alexandre atenderá com muito carinho. Tá bom? Muito obrigado. Bom, obrigado. Gente, é chato ser baixinho, né? Bom, como nós fazemos sempre as nossas reuniões, né? Nós nunca recebemos. Agora é o momento de retribuirmos. Então vamos, companheiros. Peço, vamos fechar os nossos olhos do plano físico. Não é um ritual, não é um dó, nada, mas simplesmente pelo fato de não desviarmos as nossas atenções. Então, fechamos os olhos do plano físico. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos. Que toda essa energia possa ser aproveitada pelos companheiros do plano espiritual e levadas aos hospitais e leitos de dor, com bálsamo para aqueles que estão sofrendo. Por todos aqueles que clamam por justiça, que recebam conforme o seu merecimento. Pelos que estão em aflição, em desespero, para que sejam acalmados, para que possam continuar a sua trajetória, resgatando os seus débitos, evoluindo, se modificando. Por esse planeta Terra, Senhor, está passando por grandes transformações, se preparando para se transformar em um mundo de regeneração, deixando as provas e expiações para os mundos que estão evoluindo, que vêm junto, envolvendo com muito carinho, Senhor, todos os lares onde a sua doutrina, Senhor, os seus ensinamentos são difundidos, transformando-os em pontos de referência para aqueles irmãos que estão necessitados de um abraço fraterno, de uma palavra, de um carinho. E para que possamos, Senhor, trabalhar, pois através do trabalho vamos nos dignificando, Senhor, dentro da vossa misericórdia, e podemos, Senhor, resgatar as nossas dívidas com aqueles que nós nos propusemos quando do retorno à terra terrestre. Obrigado, meu Pai, que assim seja. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para darmos por encerrada esta primeira parte do nosso trabalho e pedindo que possamos ter o amparo dos companheiros da espiritualidade durante nossa semana, Senhor. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.